Oi, gente, estou aqui novamente para relatar uma viagem astral, uma projeção astral, uma emancipação da alma, uma experiência extracorpórea, uma projeção do perispírito, uma. Enfim, mil nomes para isso, né? Tem tantos nomes para isso e todos falam da mesma coisa, né? Enfim, eu fico tão grato, mas tão maravilhado, com o coração todo quentinho, assim, quando eu tenho experiências com naves e com seres, né? E eu já tive algumas, umas muito bobas e outras mais complexas, né? Mas eu sinto que cada vez mais eu vou passando a lembrar com mais afinco, com mais lucidez, conforme eu vou trabalhando mais e mais as energias do meu corpo, conforme a gente vai se esclarecendo, expandindo a consciência, criando se sutilizando, se alimentando melhor, né? Enfim, diminuindo as intensidades até de carne e passando a ter um estilo de vida diferente, né? E então, atualmente eu estou aqui em Urubici, na região de Urubici, né, numa região de serra, nos lugares mais altos de Santa Catarina, onde neva. E aqui a gente está numa ecovila maravilhosa, uma ecovila espiritual, passando por processos muito intensos, vivendo experiências intensas e se conectando para dentro, se olhando, acessando o subconsciente, aquele inconsciente desgramento, 80, 90% da nossa cabeça lá dormindo e tendo acessos, né? Enfim, seja um acesso ou não, mas acredito que dessa vez eu, Carol e Gai fomos levados. Por quê? De repente eu me vejo numa salinha que tinha uma enorme vidraça, enorme assim, e eu até ficava de beira assim, tal, e a vidraça acima de mim, bem grande, mas bem pegando a sala inteira, e eu via o espaço no fundo, com as estrelas, com as estrelinhas bem quase apagadinha lá no fundo, assim, como se estivesse vendo mesmo o céu aqui da Terra, assim, e vi uma estrutura enorme, complexa, cheio de detalhes, dobrinhas, anteninhas, não sei o que, e navinhas. Isso que eu fiquei mais impressionado. Como eu estava eu estava assim muito inconsciente, a minha lucidez não estava tão aberta, não estava totalmente consciente porque eu conseguia lembrar. Senão o que ia acontecer? Eu ia acordar, né? Ia falar, tive um sonho. Eu sonhei com, adivinhe só o que eu estava pensando na hora que eu estava vendo essas naves, né? Eu estava pensando o seguinte: quando eu estava lá na beira da janela, assim, olhando tudo aquilo, entrou uma mulher, né? Uma humanoide, não era assim um ser alienígena, era uma humanoide de boa. E aí ela entrou, que eu confundia assim até com a minha mãe, né? Mas eu acredito que não era minha mãe, era assim uma relação fraterna e amiga milenar, então eu senti um quentinho no coração, que eu gosto de falar quentinho, dessa pessoa, dessa consciência extrafísica, seja ela alienígena ou não, da Terra ou não, senti essa presença de forma que eu, quando voltei para o corpo, falei, será que era minha mãe? Mas não, não era. Ela deu um sorriso assim, e eu estava ali olhando nessa vidraça. A gente estava num lugar assim que parecia um meio estofado, molinho de ficar assim, gostoso e tal. E aí eu olhei para ela e falei assim, olha, que legal, você tem uma vista tão incrível daqui, maravilhosa, né? Aí ela só olhava e ria pra mim assim, tipo, não vou falar nada, né? Pra não assustar. Aí eu, olha só, você consegue ver toda a estação internacional daqui. Que legal, olha, tem ali, ó, inclusive tem umas navinhas ali que eu pensei comigo mesmo nessa hora que eu vi bem eu vi, gente, cada detalhe dessa navinha, que vocês não têm ideia. Vocês não fazem ideia do nível de detalhe que eu consegui ver essas coisas. Apesar desse detalhamento, eu ainda confundia, né, com algo em que meu cérebro conhece.
Onde que eu poderia aproximar aquilo, aquela estrutura incrível que eu estava vendo, as partes pentálicas, dobras, curvas, tudo curvo, com antenas, cheio de coisa e tal, num ambiente de espaço. Eu peguei e disse, você tem uma ótima vista da Estação Internacional. Estação Internacional, nada, velho, nada. Que Estação Internacional, bicho? Quando eu acordei, foi que eu fui me dar conta que não era Estação Internacional. Olha só. Eu achando que eu estava em algum lugar, tipo, de uma vista, de uma sacada, por exemplo, de um prédio, assim, e vendo isso, ou que eu estava numa outra estrutura, vendo aquela estrutura, né? Meio que separada de mim, né? E aí, de repente, só me veio, como se fosse uma voz telepática me dizendo... aí eu peguei e manifestei em voz alta. Tá, agora a gente vai descer, vai fazer a reentrada na Terra, né? Aí, na hora que eu comecei a falar isso, eu já senti que ela começou a dar uma descida. Só que quando ela começou a dar uma descida, eu comecei a sentir descendo também. No que eu comecei a sentir um descer, eu comecei a sentir uma pequena vertigem. Olha a brisa, né? Comecei a sentir uma pequena tontura, assim, eu ali vendo aquele negócio, e eu já tinha falado, vai descer, vai fazer reentrada, aí eu, o que está acontecendo? E aí eu comecei a ficar tonto, e comecei a meio que desfalecer e perder um pouco dos meus sentidos, e comecei a me sentir leve, muito leve, e comecei a sentir descer, e foi descendo. E aquela sensação descendo gostosa, e eu bem levinho, já assim, só relaxei naquele processo e deixei aquilo acontecer, sem me preocupar com nada, para onde estava indo, como estava indo, o que ia acontecer comigo. A sensação é tão boa, tão gostosa, apesar de ser uma pequena tontura, não é uma tontura que machuca, né? É aquela tontura preocupante, vou desmaiar, não sei o quê. Não, uma tontura gostosa, eu não sei explicar, um negócio incrível assim. E aí foi descendo e tal, de repente eu já me vi andando no veículo que eu até assim fiquei meio confuso, porque eu tava tipo, sabe quando você tá andando em cima de uma caminhoneta na parte de trás, segurando ali no Santo Antônio e uhul, show, tal, tô aqui em cima. Eu tava tipo em cima também de uma estrutura, só que aí depois que eu acordei é que eu fui me dar conta, cara, que caminhoneta nada, era um veículo altamente tecnológico, tinha toda uma vidraça me envolvendo, tipo uma cúpula, né? E aí foi que depois, cara, eu fui fazendo download de tudo, e aí quando eu peguei e parei para fazer esse desenhozinho simples que vocês viram aí na capa e que tá no fundo desse vídeo, e no final eu mostro ele inteiro de novo, que eu tava dentro de uma dessas navinhas. Bicho, foi aí que eu me dei conta que o que eu estava vendo naquela vidraça no início? Eu estava vendo parte da estrutura da nave gigante, como se fosse uma mãezona, e outras seminaves menores de deslocamento para ir para lugares quando quiser. E eu estava vendo essa parte da grande nave com esses outros, dessa vidraça de uma outra navinha pequena. Então, cara, gente, vocês não têm ideia de como é louco você se dar conta disso tudo. É um negócio assim, explosão mental da consciência, do arco-íris magnético, axé. Tato, tu tá muito brisado. Tato, que é isso? Que tu anda usando? Não ando usando nada. A única coisa que eu ando usando é expansão da consciência. Expande. Tô treinando, gente. Tô fazendo movimentação energética, tô reativando os meus chakras, tô me reencontrando, olhando para dentro, remoendo as minhas dores, os meus passados, tendo experiências extracorpóreas que, cara, isso muda tudo na tua vida. Tudo. Nada mais é o que é. Você passa a enxergar tudo como simulação, como treino, como prova, como
teste, sinais, acontecimentos, tudo está conectado. Você passa a enxergar desde o animalzinho passando, aquela pessoa passando. Tá acontecendo muita coisa, né? E aí, essas pequenas experiências patrocinadas por eles é uma bênção, é uma gratidão que a gente fica quando volta, quando abre o olho e fala, aconteceu alguma coisa, espera, eu tô lembrando, eu tava não sei o que lá, aí eu ficava, eu vi, aí pera, não era a Estação Internacional, cara, era uma nave gigante, meu Deus, tinha umas navinhas, que eu até confundi com essas navinhas, eu pensei na hora, eu falei, deve ser dos astronautas que pegam para ir para outro lugar, ou não sei, astronautas, cara. A forma como a gente lidar com a realidade do jeito que a gente encara a realidade, né? Então, qual é a realidade puramente física? O que existe de mais avançado? Uma estação internacional. Os astronautas poderem sair numa subnave, numa nave que acopla na estação internacional, que é enviada por um foguete e tal, SpaceX, não sei o que, rolando agora, bombando, as naves, os drones sendo enviados, os robôs sendo enviados para os planetas, né? Há tempos. E caramba, bateu uma janela ali que me deu. Calma, é só a janela, é só o vento. Ou não, é alguma coisa, vamos prestar atenção. Então, gente, é uma loucura, né? É uma loucura muito boa de viver, né? Está com todo mundo, está com todos nós, basta a gente se conectar, se olhar para dentro, se reencontrar, saber quem nós somos, de onde viemos, é uma tarefa árdua, né? No sentido de que também isso assim não é nem tão o principal nessa caminhada, né? Que é uma jornada mais espiritual, uma jornada de autoconhecimento, é que acaba que você vai de encontro a isso, porque você vai acessar o teu subconsciente e você vai ver coisas que você antes não tinha a mínima condição de olhar. Então, é uma caminhada paulatina, devagar, uma escadinha que a gente vai subindo, e cada degrauzinho que a gente vai subindo, a gente vai sentindo esse acesso que vai crescendo, essas informações que vão sendo liberadas, e esses patrocínios incríveis lá do astral, sejam por seres extraterrestres ou por intraterrenos espirituais, né? Gente, incrível, é só gratidão mesmo, assim, eu fico deslumbrado e eu fico querendo compartilhar tudo isso que está sendo vivido. E queria dizer desde já que a gente está disposto a ajudar quem quiser, no sentido de ajudar, não de salvar o mundo, mas de dar alguma dica, de falar alguma coisa, mostrar, olha, eu segui um caminho assim, eu fui por aqui. Quer tentar? Vai, não vai? Quer ler esse livro? Leia, não quer, né? Eu tô aí, se alguém quiser, fica à vontade, manda mensagem, ou pelo Casal Multidimensional do YouTube, ou por aqui, né, pelo Casal Multidimensional do Instagram. Por enquanto eu posto os mesmos conteúdos nos dois, porque, enfim, tô começando aqui essa coisa de dividir essa experiência com vocês. Então acaba que eu não tenho condições de criar conteúdos diferentes para os dois canais, mas enfim. E aí botar nos dois lugares para ver se mais pessoas possam encontrar esse conteúdo e possam se identificar com isso, né? Então é isso. Muita gratidão, queridos mentores, guias, seres extraterrenos e intraterrenos, de luz da verdade. Muita gratidão mesmo por esse acesso. Vocês ficam aí com essa imagem, né? Faltou dizer um detalhe. Quando eu falei que eu estava indo ali, que parecia até que eu estava em cima de uma caminhoneta, mas eu estava na navinha andando, eu vi uns pontilhões, pequenos pontilhões semicurvos, assim, ovalados, onde várias pessoas, entre aspas, estavam caminhando. E nisso que eu ia passando até rápido por elas, eu dava tchauzinho para elas e elas me davam tchauzinho de longe. Tipo, foi muito engraçado, assim, um pessoal ali, sabe quando você tá feliz e tá em cima do negócio, uhul, e aí, olha eu aqui,
parece uma criança, né? A criança tem muito esse instinto. Enfim, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês, essa experiência incrível. E essa rememoração, cada detalhezinho que eu lembro. Olha, esse desenho que vocês estão vendo, apesar de ser não vou nem chamar de rabisco, é um chabisco. Cada detalhezinho que vocês estão vendo desse desenho é o que eu realmente vi, cara. Eu tentei pôr as curvinhas e as coisinhas, assim, até umas anteninhas que eu falei, ai, bicho, mas eu vou botar essas anteninhas, será que isso não foi coisa da minha cabeça? Eu vou botar tudo que eu vi. E foi isso que eu vi, gente, claro e nitidamente. Uma coisa linda, um grande presente. É isso. Até logo, eu sou o Tato e esse é o Casal Multidimensional e a gente se vê, tá bom? Em mais relatos e expansão da consciência através de técnicas de projeção astral, viagem astral. Beijão!